iniciou o processo que pode levar à aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos. O tema já mobiliza entidades da indústria e do agronegócio que pedem cautela nesse movimento. E para analisar todo esse cenário, a gente recebe agora o nosso colunista, consultor de agronegócio, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo com a gente. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Obrigado aí pela oportunidade. E já pude escutar a fala do Lula e realmente nos assusta esse posicionamento, né? Pois é, Celso, qual a sua análise sobre isso? O Brasil tem força hoje para sustentar esse tipo de confronto com os Estados Unidos? Olha, Carol, essa lei da reciprocidade, no caso, né, que o Brasil já está falando, e o Brasil falou até na própria sessão 301 e que buscou a ONU, enfim, tudo isso se resumiria em um fato de humildade que não tem nada a ver com soberania. Aliás, o Brasil ainda não entendeu por parte do governo o que significa, na minha opinião, soberania, né? Até porque a condição que nós estamos tendo hoje de vender commodity barata para a China e importar produtos caros, isso é como o nosso único ou maior, né, destino, não o único, mas o maior destino das commodities brasileiras se contradiz um pouco com a fala do próprio presidente. Mas o que nós estamos falando, né? Essa lei da reciprocidade, ela deveria falar sobre essa falta de coerência do governo brasileiro, né? Ela é muito mais pautada essa falta de coerência do governo brasileiro. O Brasil é uma potência agroexportadora, nós não temos dúvida, mas o Brasil está usando a lei da reciprocidade como uma arma política em vez de uma ferramenta estratégica. Nós não estamos entendendo ainda, eu digo nós por parte do governo, que nós estamos falando do nosso segundo maior parceiro comercial. Nós não entendemos ainda, volto a dizer por parte do governo, que nós estamos falando de um comércio de produtos de alto valor agregado. Então, nós deveríamos ter um pouco mais de consideração, e eu acho que o Brasil perde muito, mas muito mesmo, por não entender que o agro brasileiro, Carol, ele é um ativo para nós, né? É uma plataforma de aproximação diplomática. Nós deveríamos estar usando o agro como uma plataforma de aproximação diplomática, né? Mas eu acho que nesse caso, com certeza, quem ganha, e aí eu vou para o outro lado, né? Eu vou dizer assim, quem será o maior perdedor ou prejudicado com essa situação toda será o Brasil, eu não tenho dúvida. Até porque o Lula falou, né, da aproximação de Donald Trump com a China, com a Rússia, com a Índia, e nós já sabemos que todos esses países, Rússia, China, Índia e a União Europeia, deixaram esse pragmatismo ideológico de lado e foram para o lado econômico, né? Deixaram o pragmatismo ideológico para segundo plano, político, e foram para o lado econômico e se aproximaram de Donald Trump. Eu acho que o Lula está meio perdido na fala. Foi só ele até agora que manteve essa distância toda, que está mantendo essa distância, que é totalmente prejudicial para o Brasil, Carol. Celso, e quais são os setores mais sensíveis a esse tipo de medida aqui, né, no nosso setor do agro? Olha, Carol, eu vejo muito a parte, né, da cadeia produtiva da carne bovina. Nós vimos agora a questão do café, que já teve uma queda muito grande, praticamente 50%. E nós, quando falamos desses setores que são prejudiciais, até a própria celulose, né, nós estamos falando de uma situação que é muito difícil de realocar no mercado mundial. Nós estamos tratando como se fosse muito fácil abrir um novo mercado, e o mercado mundial, nesse momento, está posicionado de uma maneira estratégica, situação que nós não temos. Nós estamos trabalhando o viés ideológico acima, né, de qualquer situação. Nós estamos usando uma retórica anti-americana, e isso é preocupante. E tentamos passar, a partir de uma oratória por parte do governo brasileiro, né, que está se mostrando incoerente com essa situação, que é muito fácil realocar a produção brasileira ou até mesmo comprar esse excedente, né, por parte de alguns programas que tem no Brasil. E quando nós analisamos que município, estado, estados e, né, a União não tem uma interligação maior, nós conseguimos entender que toda essa oratória ela é muito positiva, mas que na prática não vai funcionar. Então, o Brasil, neste momento, pensando nessas cadeias produtivas, que nós não estamos falando somente da indústria ou do campo, nós estamos falando de uma geração de emprego, de investimentos muito alto. E aqui eu posso citar até a questão da Gerdau, né, e da Hoff,
no Rio Grande do Sul, que já paralisaram as suas atividades, já existem demissões. A parte de investimentos também, ela já está sendo jogada ou planejada para 2026 com uma questão de análise fora do Brasil. Então, assim, o Lula, né, o presidente Lula, através dessa, que eu classifico até como uma empáfia dele em determinados momentos, de não procurar o governo americano para uma negociação, assim como os outros líderes do BRICS fizeram, está colocando em risco a economia nacional como um todo, Carol, porque esses desempregos vai afetar uma economia, a balança comercial brasileira, que vinha fechando sempre no superávit, hoje já está muito igual os resultados, e se nós seguirmos nessa análise, o déficit vai ser muito grande para 2026, nós vamos fechar negativo. Então, eu acho que estaria mais do que na hora, se já não passou, do Lula pensar um pouquinho nessas ações ideológicas, deixar de lado e pensar um pouco mais no Brasil como um todo, Carol. Celso, existe risco de os Estados Unidos responderem com medidas semelhantes ou até mais duras? Olha, Carol, eu acho que sim. Eu acho que esse comportamento do Lula, e a gente viu na reportagem anterior, a oratória dele, horas brincando, horas desfazendo, como eu disse, desse nosso segundo maior parceiro comercial internacional, qualquer atrito a mais agora que nós venhamos a gerar podem, sim, acabar em tarifas adicionais, barreiras não tarifárias, e aí nós estamos falando da fuga de capital, que me preocupa muito esse impacto sobre o câmbio e a inflação dentro do Brasil, porque tudo pode acontecer a partir desse distanciamento e o pior, né, das colocações do Brasil com relação aos Estados Unidos. Esse atrito comercial pode gerar, como eu falei, a fuga de dólar, o real sendo desvalorizado e até mesmo o aumento dos custos de produção pensando no agronegócio brasileiro. E o que a gente pode esperar aí dos próximos meses? Carol, a gente poderia esperar, se o Lula mudasse esse comportamento dele, algo mais positivo. Mas colocar o Alckmin e o Haddad para negociar não é o caminho. Procurar a seção 301 e a ONU, tentar um caminho paralelo não é o momento. Donald Trump já deixou bem claro que ele está aberto para que o Lula, o presidente brasileiro, procure ele. E o Lula está colocando o Brasil como um país independente. E aí, quando nós analisamos a China, né, que é a segunda maior economia do mundo, que entende que o momento é de aproximação com os Estados Unidos, e o Brasil, né, a partir do posicionamento do Lula, que se colocou num pedestal, acredita que o Brasil vai poder se manter sozinho. Então, as expectativas, infelizmente, elas não são boas, não são de uma resposta rápida, como deveria ser, para amenizar um pouco essa relação e já nos programar, né, ou prospectar uma aproximação novamente com os Estados Unidos e um planejamento de produção mais estável, já pensando a médio e longo prazo. Eu acho que a curto prazo, Carol, nós não temos nenhuma expectativa positiva, lembrando que tudo isso eu contabilizo com relação a essa postura que o presidente brasileiro está tendo com relação a essa situação comercial com os Estados Unidos. Com certeza. Celso, acho que é isso. Então, algo mais a acrescentar? Não, Carol, a minha grande preocupação está nisso aí, né? Nós estamos falando da maior economia do mundo, que o Lula ainda trata como um país qualquer, e nós estamos falando de um país independente, economicamente importante, que também tem interesse em manter relações mais amenas com o Brasil, mas a nossa preocupação está muito mais no comportamento do governo brasileiro do que na reciprocidade, vamos dizer assim, por parte do governo americano. Infelizmente, nós estamos dependendo hoje que o Lula dê um passo atrás para nós tentarmos estabilizar essa situação comercial internacional, que, na minha opinião, é muito mais importante para o Brasil do que próprio para os americanos. É isso, Celso. Obrigada pela participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Você volta aí ao longo da nossa programação também, né? Com certeza, Carol. Eu que agradeço, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Até, Celso. Obrigada. Tchau, tchau.